Vamos começar esta sessão. No fundo, eu estou aqui apenas para vos receber e vos dar as boas-vindas e agradecer o facto de estarem aqui presentes para participar nesta reunião que tem, como sabem, uma agenda específica que tem a ver com o balanço daquilo que se fez relativamente à promoção da nossa oferta formativa nas escolas no ano letivo 15-16 e perceber aquilo que se vai passar no próximo ano letivo, portanto, para 2016-2017. E, finalmente, para apresentar o projeto que tem a designação de Study in Alentejo, 10 razões para estudar no IPBEJA, não sei se isto estava a ler aqui, para estudar no IPBEJA a partir de, portanto, considerando o próximo ano letivo. Portanto, o professor Aldo, para o Presidente, para a Imagem e Comunicação, vai-nos apresentar, junto com a equipa que tem trabalhado com ele, aquilo que se vai fazer no próximo ano, com base também naquilo que se fez em 2015-2016. Obrigada a todos e vamos esperar aquilo que nos vai ser apresentado. Bem, obrigado, Ana. É assim, obrigado por estarem presentes. Queria começar por fazer um agradecimento muito rápido aos coordenadores de curso com quem o Gabinete de Imagem tem trabalhado de uma forma muito estreita, aos diretores de escola, e não há aqui qualquer ordem, é assim, é igual, diretores de escola, coordenadores de curso, tem existido um trabalho muito próximo, e queria também fazer um agradecimento, e peço que aqui atrevo-me a dizer em nome de toda a Presidência, ao Gabinete de Imagem, que eu penso que tem sido, às vezes nós acabamos por nos esquecer de todos os colegas que trabalham connosco, tanto na definição da estratégia como depois na implementação das ações. Estendendo este agradecimento a todos os serviços do Instituto, que eu gostava que no final da sessão de hoje, de alguma forma, nós fizéssemos alguma justiça, porque sob o meu ponto de vista, é assim, e sob o ponto de vista do Gabinete de Imagem, é assim, eu penso que nós fizemos progresso em termos da relação com todos os serviços do Instituto, em particular aqueles que estão em ligação direta com os alunos e estão em ligação direta em ações de promoção. Eu penso que é assim que evoluímos imenso ao longo destes anos que tenho trabalhado nestas funções e penso que é bom que se comece a fazer alguma justiça ao bom trabalho que nós também fazemos. E, portanto, é todos os colegas que colaboram connosco. É assim, na mesa onde nós optámos por estar a nossa colega Ana Isabel Rodrigues, que tem sido fundamental na definição e no pensamento da estratégia, que nós temos vindo, e reformulação da estratégia, temos vindo a reformular e a mudar a pouco a pouco, e a Paula, que assim, ao fim e ao cabo, acaba por ser a pessoa que no gabinete faz de front office com as direções de escola, com os coordenadores de curso, e pensámos que era bom estarem aqui para não estar eu aqui a falar também sozinho, e para ver isto. Tem necessariamente passado por um trabalho de colaboração entre todos. Bom, passando propriamente à reunião, é assim, a Engenheira Luísa já apresentou, de certa forma, a agenda. Basicamente, aquilo que nós queremos ou pretendemos hoje, é, de alguma forma, tentar partilhar aquilo que é a estratégia que nós temos vindo a desenvolver, de certa forma, desde o ano letivo 2009-2010, e que tem vindo a ser desenvolvida e que tem este pressuposto de, anualmente, nós fazemos sempre o balanço daquilo que foi feito e projetarmos aquilo que se vai fazer no ano seguinte. Podíamos ter um plano de comunicação bianual, trianual, mas optámos por fazer este trabalho anualmente. Portanto, vamos apresentar aquilo que foi o trabalho feito no ano passado e aquilo que projetamos para este ano. Sendo que para a definição da nossa estratégia tem existido sempre uma grande preocupação de pensarmos em métricas, portanto, termos métricas que de alguma forma nos ajudem a perceber se o trabalho que estamos a fazer está a dar ou não um contributo, e aqui eu ressalvo, sublinho isto, portanto, estamos a falar aqui só do contributo que o trabalho que o Gabinete de Imagem e Comunicação pode dar para aquilo que nós efetivamente precisamos, no caso da promoção da oferta formativa, para captar mais alunos ou para mantermos os alunos. Portanto, basicamente, digamos que essa procura das métricas, e já procurámos usar várias. Eu recordo que no início, em 2009,
pensávamos que uma boa métrica era o número de alunos que entravam no Instituto Politécnico como primeira opção. Neste momento parece-me que não é uma boa métrica, porque o número é tão pequeno que não é uma boa métrica para avaliarmos o trabalho. Então, na procura dessa métrica, o que é que nós temos vindo a encontrar, ou qual é o número que nos parece a todos fundamental? Quando falamos em oferta formativa, eu penso que nos interessa olhar para aquilo que é o número de alunos matriculados no Instituto Politécnico de Beja, aquilo que são os números oficiais. Não o número não às vezes aqueles números que nós acabamos de conseguir reunir em determinado momento, mas aqueles números que ficam, aqueles números que estão na Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência. E estes são os números oficiais, está bem? São números que nos permitem comparar com outras instituições. São números que são públicos e são números que nós podemos usar e assumir que podemos usar como métricas. E é claro que é assim. É claro que quando nós olhamos para este gráfico, esta é a nossa realidade. De facto, é assim. De facto, nós, em 2009, 2010, estávamos à volta muito perto dos 3.000 alunos. Já tínhamos tido os 3.000 alunos em 2004 a 2005. Em 2009, 2010, estávamos à volta dos 3.000. E em 2014, 15, portanto, os números que saem por altura de novembro de 2015, nós estávamos com 2.455 alunos. Esta é a nossa realidade, é a realidade que nos preocupa a todos, é a realidade que nos obriga a apostar e a investir na internacionalização, como tem vindo a ser muito bem feito pelo Gabinete de Relações Internacionais e pelo próprio Presidente, e com todo o apoio da Presidência. Mas esta é a realidade, 2.455 alunos. É claro que é assim. Nós podemos olhar para a realidade e ficar a lamentar-nos, mas, sob o meu ponto de vista e sob o ponto de vista daquilo que deve ser a nossa posição e o trabalho que nós temos que fazer, temos que pensar a esta realidade o que é que nós podemos fazer. Bom, então fomos olhar para uma outra realidade. Eu penso que os números se veem. Então, que outros dados é que nós procuramos encontrar? É assim, nós temos aqui a linha que está a vermelho, temos o número de alunos matriculados no ensino secundário e profissional. Portanto, digamos que temos o número total de alunos matriculados no ensino secundário. Note que não é só o 12º ano, é todo o ensino secundário. E reparem que nós passamos, em 2009, tínhamos estamos a olhar para a NUTS 2 Alentejo. NUTS 2 Alentejo. E em 2009 nós estávamos com 35.000 alunos, 35.484, e o último número que está disponível é em 2014, que estamos com 24.171 alunos. Esta é a realidade, NUTS 2 Alentejo, está bem? Então, assim, temos aqui um decréscimo que é muito substancial e é fácil perceber o que é que está aqui em causa. É que não há alunos, desapareceu 1/3 dos alunos desde 2009 até 2014, 1/3 dos alunos desapareceu no ensino secundário. Olhamos para o ensino superior, número de alunos matriculados no ensino, número de alunos matriculados no ensino superior na NUTS 2 Alentejo. E eu aqui também faço outro sublinhado, porque assim, até determinada altura eu comparava com a Universidade de Évora e o Politécnico de Porto Alegre. Até que comecei a achar que era pouco justo, até porque Santarém também está na NUTS 2 e por uma questão de comparabilidade achámos que se temos estes números que são oficiais, então vamos olhar para estes números. E note-se que também passámos dos 17.214 para 12.990 alunos. Portanto, esta é também a realidade. A verde está o número de alunos matriculados no IPBEJA, que podemos ver no gráfico anterior. Bom, é assim, perante um decréscimo tão grande do número de alunos da NUTS 2 Alentejo, é assim, voltamos àquilo que eram pressupostos iniciais, que é, então nós não podemos olhar só para o Alentejo, é claro que temos que olhar para o mundo, mas vamos olhar para a NUTS 2 Algarve e para a NUTS 2 Lisboa. E tentar perceber, porque nós muitas vezes temos aquela ideia, as pessoas estão a sair do Alentejo e vão para Lisboa. Portanto, ou seja, o decréscimo que existe de alunos no ensino secundário no Alentejo, eles estão a ir para Lisboa, ou estão a ir para o Algarve, ou estão a ir à procura de emprego. Será verdade? Será verdade. O que acontece é que, assim, é que também Lisboa, e o que eu tenho aqui na linha verde, portanto, a barra verde, é o número de alunos matriculados no NUTS 2, portanto, área metropolitana de Lisboa, e o que temos a azul, portanto, é o Alentejo, e o que temos a vermelho é o Algarve. E podemos ver
que também a área metropolitana de Lisboa passou dos 129.842 alunos matriculados no ensino secundário para os 104.788. Portanto, ou seja, isto também aconteceu em Lisboa. Também desapareceram alunos matriculados no ensino secundário. Se olharmos para o Algarve, portanto, estavam em 2009 19.125 e neste momento estão 14.982. Há pouco já falámos na NUTS 2 Alentejo, portanto não vale a pena estar a repetir os números. Bom, então fomos olhar ainda para uma outra coisa. Fomos olhar para uma outra coisa que é a questão de qual é que é a variação ao longo dos anos, qual é que tem sido a variação. Portanto, e construímos este gráfico, também não vale a pena estar aqui a explorá-lo em demasia, mas só para nós percebermos aqui, nestas três NUTS, ou seja, na nossa e as que estão na fronteira com o Alentejo, o que é que aconteceu. E temos aqui também um gráfico, eu neste caso não coloco o 2009 porque não consegui apurar números fiáveis para 2009, e temos aqui então a variação, ou seja, o decréscimo que existiu em cada uma das NUTS e depois o agregado das três NUTS, qual é que foi o decréscimo do número de alunos. E como podem ver, é assim, qualquer uma destas NUTS diminuiu imenso o número de alunos. Depois o que é que fomos fazer? Bom, então fomos fazer uma outra coisa que é, então, fomos ver entre 2009 e 2014 qual é que foi a variação do número de alunos matriculados em cada uma das NUTS, qual é que foi o decréscimo do número de alunos matriculados no ensino secundário a nível nacional, e depois fomos ver o decréscimo de alunos, ou a variação de alunos matriculados no ensino superior no Alentejo e no IPBEJA. E então temos este gráfico, chegamos a este gráfico, ou seja, no Algarve nós tivemos um decréscimo de 21% dos alunos, 21,7%, em Lisboa 19,3%, no Alentejo um decréscimo de 31,9% para 32%. Na média das três NUTS, portanto, tivemos esta variação de 22%. A nível nacional tivemos um decréscimo de 19% do número de alunos matriculados no ensino secundário. Pensando no ensino superior, na NUTS 2 Alentejo, tivemos um decréscimo de menos 20% em todo o Alentejo, e o Instituto Politécnico de Beja teve um decréscimo de 17,4%. Eu não quero tirar daqui extrapolações, porque estes números só servem para ajudar na estratégia de comunicação. Não servem para nós tirarmos aqui qualquer outro tipo de conclusão, a não ser aquela que cada um de nós pode tirar deste gráfico. Mas, de qualquer forma, fomos um bocadinho mais além. E fomos ver aqui numa lógica de... E aqui colegas percebem bastante mais do que isto, do que eu, que é a questão da cota do IPBEJA. Ou seja, se nós pensarmos novamente no NUTS 2 Alentejo, não estamos a comparar as quatro instituições de ensino superior na NUTS 2 Alentejo. Qual é que é a nossa cota, qual é que foi a evolução da nossa cota neste território? Se pensarmos que temos aqui um produto para vender e interessa-me saber qual é a cota de mercado que nós temos em cada momento e se estamos a perder ou se estamos a ganhar a cota de mercado. E tendo em conta os números que eu vos apresentei, então chegámos aqui a esta... variação, não sei se estou a dizer bem ou não, mas da nossa cota de mercado. Ou seja, se em 2009 nós tínhamos 17,27% do total de alunos matriculados no NUTS 2 Alentejo, descemos no ano seguinte, depois subimos, tivemos aqui um decréscimo em 2012 e em 2015 estamos aqui com uma cota de 18,9% do número total de alunos matriculados no ensino superior. Isto vale o que vale, mas a mim agrada-me olhar para números que eu considero positivos. Ou seja, qual é a leitura que eu faço pessoalmente daqui, qual é a leitura que eu faço e que me ajuda, de alguma forma, a pensar a estratégia? Bom, é que, de alguma forma, nós temos vindo a fazer o nosso trabalho. Ou seja, os coordenadores de curso, os vários serviços, o Instituto, se calhar temos uma oferta formativa se calhar mais próxima e mais ajustada à procura do que nós achávamos, para se calhar é assim, o facto de não estarmos a perder cota de mercado, quer dizer, alguma coisa está a correr bem. Está bem? Pronto. Permitam-me fazer esta leitura, é aquela que eu penso que a imagem tem que transmitir, é este número que temos de transmitir para fora. Acho que deve ser discutido e deve ser, se calhar, discutido aí noutros grupos de trabalho, mas eu penso que deve ser discutido, está bem? Esta é a nossa posição. E acredito que esteja a subir a nossa cota. Bom, passando aqui propriamente à estratégia, aquilo que o contributo que a nossa estratégia tem dado para estes números. Contributo,
está bem? Portanto, aqui ressalvo isto, de forma alguma, eu quero dizer que é o gabinete de imagem que está a promover e então temos estes números. É assim, não é isso. Contribui. Bom, então, é assim, o que eu vou tentar agora, de certa forma, fazer é demonstrar que, é assim, muitas das coisas que surgem por vezes isolada ou que nós, por vezes, pedimos ou solicitamos como coisas isoladas, elas estão enquadradas naquilo que é um esquema global, uma estratégia global. Que é assim, que os coordenadores de curso, e eu agora estou aqui, tenho que fazer o exercício de falar para os coordenadores de curso que conhecem, que viram este esquema o ano passado e que me vão ouvir repetir, e para quem não está a ver o esquema pela primeira vez. Mas basicamente é assim, aquilo que nós temos aqui é uma estratégia que não tem nada de inovador, é uma estratégia relativamente simples, mas basicamente o que é que nós pretendemos? Só voltar aqui atrás. Bom. Para simplificar um bocadinho o esquema, o que é que nós pretendemos? Basicamente é assim, toda a estratégia baseia-se numa coisa que nós, em função dos dados também temos, acreditamos que é assim, que há uma coisa fundamental que é a informação que nós disponibilizamos, nomeadamente no nosso site, e são os conteúdos que nós disponibilizamos no nosso site. Sendo que o nosso site tem uma função de canalizar, digamos, os interessados para uma coisa que nós chamamos a ativação. Não sei se conseguem ver, eu pelo menos vejo mal. Parece-me fácil. Vê-se mal, não é? Vê-se mal. Pronto, mas basicamente é assim. O que nós temos aqui é um funil, se quiserem é um funil, e o que nós queremos é ter uma estratégia em que basicamente nós temos que canalizar muitos potenciais candidatos para este nosso funil, de forma a que desse conjunto de potenciais candidatos se transformem em clientes, e que se transformem em clientes naquilo que são os nossos testes, aquilo que são as nossas licenciaturas e os mestrados. Portanto, basicamente o que temos aqui é essa representação. Temos um funil e o que nós queremos é gerar matrículas para cada um destes segmentos. E nós segmentamos uma das primeiras segmentações é da nossa oferta formativa. Basicamente o que estão a ver aqui, estes círculos, eles representam aquilo que nós pretendemos que sejam as matrículas. Portanto, nós o que queremos aqui ao fim e ao cabo é ter matrículas. E temos de trabalhar para ter matrículas. Basicamente é isso. Temos então a segmentação e temos aqui um outro princípio que tem a ver com o seguinte. Tem a ver aqui com estes 4 pontos. Há aqui 4 momentos que são importantes. Ou seja, nós interessa-nos que exista aqui a aquisição de potenciais interessados, interessa-nos ir à procura deles, interessa-nos de alguma forma ativá-los, ou seja, uma coisa é alguém que eu encontro na feira e que potencialmente é um aluno do Instituto, e a mim interessa-me ativá-lo como interessado no Instituto, porque ele é potencial interessado num curso de ensino superior, mas não necessariamente está ativado como um aluno nosso. Bom, então temos aqui um momento que é da ativação, depois temos o momento da retenção, que é quando esse potencial candidato faz a matrícula, e depois há aqui uma outra coisa que nos interessa, que é a questão da referenciação. Ou seja, alguém que fez a matrícula, fez um curso e que a seguir nos vai referenciar. Nós temos discutido, e bem, um dos problemas que nós temos é a questão da manutenção dos nossos alunos. Nós temos tido várias reuniões, o Dr. João Leal é uma das coisas que tem trabalhado até com muito a fundo, esta questão da retenção, e esta questão da retenção é uma coisa que, sob o nosso ponto de vista, é muito transversal e pode ter muitas dimensões, como tem sido discutido. É claro, se nós tivermos alunos satisfeitos, então estamos a trabalhar para que esses alunos fiquem no nosso Instituto, não abandonem e referenciem o Instituto. Sob o ponto de vista da comunicação, isto é também uma variável que nós também devemos ter em conta e devemos ter ações, novamente sob o ponto de vista da comunicação, para mantermos os alunos. Mas, avançando aqui um bocadinho mais, bom, como eu vos dizia há pouco, então temos estas 4 dimensões, temos esta estratégia do funil, não é, de canalizar os potenciais interessados para se transformarem nossos clientes. O site desempenha aqui uma função fundamental, e há aqui agora uma outra coisa que é assim, toda esta lógica também se baseia, que é assim, nós temos que criar, ou há uma preocupação de canalizar os potenciais candidatos, então, para este momento da ativação. E uma das apostas estratégicas que o Gabinete de Imagem fez e tem partilhado é a aposta nas redes sociais. Portanto, ou seja, nós assumimos, portanto, a aposta das redes sociais como uma aposta forte. E organizamos, digamos que temos
A forma como nós organizamos o pensamento em torno das redes sociais é nesta dupla dimensão, que há redes sociais que são de relação, como o Facebook, e há redes sociais que são de produção de conteúdos. E está aqui dividido basicamente em 2 blocos. Vou ter que configurar isto. Temos aqui estes 2 blocos, em que basicamente é assim, quando nós falamos em Facebook, Google+, ou Twitter, nós estamos a falar de redes sociais de relação. Quando nós estamos a falar do Flickr, é assim, nós estamos a falar de produção de conteúdos, é o que o João Domingos, que está aqui connosco, tem um papel fundamental quando vai fazer fotografias dos eventos que todos nós organizamos, e essas fotografias têm esta função de alimentar as redes sociais, estamos a gerar um conteúdo que é a fotografia. Ou no Amaral, quando está a fazer o vídeo, quando estamos a produzir conteúdos. Esses conteúdos, é assim, devem ser usados nas redes sociais. Qual é a rede social que nós temos trabalhado mais? É o Facebook. E no caso do Facebook, é assim, não vale o que vale, mas posso dizer que o Facebook do Instituto é um bom canal que nós temos de comunicação. O nosso Facebook é, de todos os politécnicos, aquele que tem mais gente a seguir, que tem mais seguidores. Nós conseguimos colocar uma notícia sobre um evento e essa notícia potencialmente é vista e é habitualmente vista por 7.000, 8.000 pessoas, 10.000 pessoas ou mais. Depende depois também das notícias. Se quiserem, eu posso dizer que não é a tiragem do Diário do Alentejo e é o órgão de comunicação social com mais impacto na região. Bom, redes sociais. Outra questão também, e passando agora aqui para uma outra dimensão e talvez a mais importante e a que nos traz aqui também hoje. Quando nós falamos em ativação ou aquisição, peço desculpa, aquisição, nós procuramos encontrar aqui também, ou seja, onde é que estão os nossos potenciais candidatos, como falávamos há pouco. Bom, partimos do princípio que a grande parte estarão nas escolas. E então, digamos que a nossa estratégia, um dos pilares fundamentais da nossa estratégia, mas que se enquadra aqui, neste momento da aquisição, são estas visitas às escolas. Está bem? São visitas às escolas. Da mesma forma que nós consideramos que a presença em feiras e festivais, e eu quando digo festivais estou a pensar, por exemplo, no Festival do Sudoeste ou o Festival de Músicas do Mundo, é outro momento em que nós podemos estar em contacto com os nossos potenciais clientes. Portanto, escolas, feiras ou festivais. Portanto, feiras, é fácil também, não é preciso estar a aprofundar muito. Estamos a falar da Ovibeja, estamos a falar da Futurália, estamos a falar da FASEC, em Odmira, e estou a falar só daquelas que são mais citadas e já vou mostrar o quão citadas são. Depois, uma outra dimensão que também é importante, que é a questão dos eventos organizados no IPBEJA. Ou seja, nós estamos a falar de momentos de contacto com os nossos potenciais candidatos. Portanto, os eventos que organizamos no Instituto. Depois, numa outra dimensão, também de um contacto que, se quiserem, não é um contacto direto, mas é um contacto mediado pelo meio digital, pela internet, estamos a falar de campanhas na web, ou se quiserem, de web marketing. Está bem? Portanto, e nós temos tido um trabalho também com alguma acuidade nesta questão das campanhas para a internet. Estamos a falar de, para quem está familiarizado com estas questões, estamos a falar de Google AdWords, ou seja, pagamos pela inserção de palavras no Google, de forma a quando alguém faz uma pesquisa, por exemplo, sobre terapia ocupacional, nós pagamos cliques de terapia ocupacional para essas duas palavras. Quando alguém escreve terapia ocupacional, aparece um anúncio. Não aparece ao longo de todo o ano, porque isto tem um custo, mas aparece no momento das candidaturas. Portanto, estamos a falar de AdWords. E de campanhas também no Facebook. Temos feito também algumas campanhas no Facebook, daqueles banners que nos aparecem ao lado. É assim, provavelmente a nós não nos aparecem, porque nós segmentamos as campanhas por idades e procuramos segmentar as campanhas em função também dos nossos clientes, de forma a que nós não estejamos a gastar cliques. Bom, em tudo isto há aqui uma questão importante. Há aqui uma questão importante e que no ano passado há coisas que correram muito bem, há outras que podem correr melhor neste ano. Em qualquer um destas quatro dimensões, há sempre uma preocupação, e só assim é que faz sentido chamarmos isto aquisição,
que é adquirir os contactos dos potenciais clientes. Adquirir contactos de e-mail. Está bem? Adquirir contactos de e-mail. É o que está aqui representado, ou seja, nós o que é que temos aqui? Temos aqui, digamos, um dos chamarizes que nós utilizamos para recolher esses contactos, que é a associação que se fez pagando, portanto não é uma associação gratuita, é pagando, para utilizar a marca Mel Sudoeste. Com isso, o que é que nós temos direito? A utilizar a marca e temos direito a um conjunto de bilhetes que sorteamos. E esse sorteio é pretexto para fazer, digamos que, essa captação de contactos de e-mail. Está bem? Contactos de e-mail, neste caso o Festival do Sudoeste. O ano passado tentámos o Festival de Músicas do Mundo, não foi possível, a mesma questão de gestão de tempo. Este ano vamos tentar novamente, ou seja, ter bilhetes e ter passatempos na internet para sortear bilhetes, mas o objetivo é sempre o mesmo. O objetivo disto, e para que fique claro, é fazer a captação de contactos de e-mail. O que é que eu há pouco estava a dizer que talvez possa correr melhor este ano? Quando nós organizamos eventos no Instituto, e já começámos, há cursos que já começaram a organizar esses eventos, era bom que quem os organiza, portanto, eventos de recepção a alunos do ensino secundário, era bom que contassem que o Gabinete de Imagem e Comunicação tem digamos que estes cupões para sortear os bilhetes, peçam cupões destes. Peçam cupões destes para recolhermos os contactos de e-mail. Porque vêm os alunos do ensino secundário conhecer o Instituto, mas era bom que nós pudéssemos ficar em contacto com eles via e-mail. Está bem? Via e-mail. E eu, quando digo via e-mail, passamos então aqui para uma outra dimensão e que tem a ver aqui com um instrumento que também nós utilizamos, porque é assim, uma das coisas que nós também tendemos a fazer é, quem organiza os eventos de receber os alunos ou de ir às escolas, recolher os contactos de e-mail e depois começarmos individualmente a contactar com os alunos. Qual é a proposta e qual é a estratégia que temos vindo a usar e qual é a estratégia que nós apelamos para que se faça este ano? É que exista uma base única, e esta base única de contactos de e-mail que nós temos neste MailChimp, que é a ferramenta que vocês recebem a newsletter. Nós enviamos a newsletter do Instituto através do MailChimp, mas fazemos uma outra coisa e que daqui a pouco também a Paula e a Ana já vão explicar um bocadinho melhor, que é a questão de campanhas. Nós fazemos campanhas, por exemplo, o ano passado utilizámos muito para os testes. Ou seja, temos uma base de dados de contactos que temos vindo a alimentar desde 2009. Neste momento tem 18 mil contactos, foi isso que nós apurámos. À volta de 18 mil contactos de potenciais candidatos a curso do Instituto, de ex-alunos do Instituto. Mas estão em base de dados e nós, assim, enviamos. Não são e-mails, como é que eu posso dizer isto? Frios, não são e-mails que, assim, que levam alguma informação, que levam imagens através do MailChimp e que nos dá algum retorno. O MailChimp permite-nos ver, por exemplo, quem é que abre os e-mails. Se nós quisermos, em função dos grupos que nós temos, nós conseguimos perceber se estão ou não estão a abrir as nossas campanhas, se estão ou não a abrir os e-mails que nós enviamos a divulgar os testes. O ano passado penso que foi extremamente importante para divulgar os mestrados ou para divulgar as licenciaturas. Ou seja, fazemos campanhas que são segmentadas com envio de e-mails para aquilo que nós achamos que potencialmente são os nossos candidatos, está bem? Bom, tudo isto é assim, tudo isto, como vocês veem, as setas apontam aqui para o site e continuam a apontar para o site. Porque esta é a nossa, digamos que é o nosso pilar, é o nosso motor que, digamos, que nos permite a ativação desses potenciais candidatos, está bem? Portanto, quando enviamos o e-mail leva de certeza absoluta um link para o site do Instituto. Quando nós colocamos posts no Facebook, eu estou sempre a dizer no gabinete, pronto, depois começamos a colocar, depois deixamos de colocar. Nós colocamos sempre um link, ou devemos colocar sempre um link para o site do Instituto. Porque é para aí que nós queremos canalizar, digamos, os candidatos. Bom, mas avançando um bocadinho mais. É claro que aqui no nosso esquema estão as campanhas de publicidade tradicionais, nós temos que continuar a pagar a publicidade, e eu quando digo temos uma questão de boa relação com a imprensa, para termos boa imprensa, e isto é uma coisa que nós também melhoramos a imprensa que nós temos sobre o Instituto. E há aqui uma outra dimensão também que tem a ver com a relação com os mídias, ou seja, seria bom que nós evoluíssemos, e há aqui alguns colegas que eu sei que têm vontade e que querem dar esse contributo. Ou seja, uma coisa é nós pagarmos publicidade na imprensa, os cartazes,
a dizer que temos testes, temos licenciaturas. Outra coisa é fazermos uma outra coisa que eu penso que o Gabinete de Imagem ainda não foi capaz de comunicar, nós ainda não conseguimos comunicar o seguinte: a imprensa quer conteúdos produzidos pelo Instituto, quer conteúdos sobre alimentação, quer conteúdos sobre ambiente, sobre águas, sobre educação, sobre saúde, sobre engenharia informática. É assim, se nós tivermos conteúdos, eu quando digo conteúdos digo artigos, não artigos científicos para ter referido, assim artigos de divulgação científica, daquilo que nós fazemos aqui. A imprensa quer isso, e isso dá boa imprensa, também dá boas notícias. Portanto, isso é uma coisa que nós, para este ano, é uma das coisas que nós queríamos continuar a tentar. Não é muito fácil, porque obriga a escrever artigos, não para terem referido, mas artigos para terem interesse sob o ponto de vista dos nossos clientes. Bom, faz-se uma outra coisa, é assim, esta imprensa, ou esta publicidade na imprensa, nós procuramos também que ela seja, é assim, bem orientada, neste sentido. Neste momento compensa, quando negociamos a inserção de um anúncio nos jornais, por exemplo, no Diário do Alentejo, interessa-nos também e negociamos a inserção de um banner no site do Diário do Alentejo. E neste momento o banner no site do Diário do Alentejo é muito mais eficaz do que a publicidade que se publica no jornal. Muito mais eficaz. Aquele banner que está lá no site e, novamente, é assim, quando colocamos lá o banner, e eu tenho aqui representado, não sei bem, peço desculpa por isso, mas novamente é assim, o banner reencaminha novamente para o site. Isto é uma coisa que passa despercebida, mas há aqui uma intenção de fazer isto de forma estratégica e temos vindo a fazer e está devidamente consolidado. Bom, mas avançando um bocadinho mais, é claro que é assim, digamos que esta coluna aqui foi aquilo que nós, numa primeira fase, conseguimos fazer de forma autónoma. É claro que com o tempo fomos sentindo necessidades em função também da evolução e surgiram boas propostas e eu aqui tenho basicamente digamos que aqui o que eu vou apresentar que é o Cidadania Alentejo, que resulta daquilo que é uma necessidade que nós sentimos e uma oportunidade também que apareceu de se desenvolver e que está a ser desenvolvido muito pelos STI, pelos nossos serviços de tecnologias de informação e que basicamente é uma app em que na sua primeira fase teve a preocupação de servir como divulgação dos nossos cursos. Ou seja, para já ela ainda não está com funcionalidades que irá ter de servir o propósito que é dar acesso aos nossos alunos das propinas, dos valores que têm por pagar ou que já pagaram. Ela ainda não tem essa função, tem para já só uma função e que se desenvolveu o ano passado de promoção dos cursos e irá ter no próximo ano essa outra função que é de funcionar para os nossos alunos como um ponto de acesso à informação, nomeadamente a informação académica. Eu penso que aqui o mentor desta proposta, que foi o Dr. Féria, foi o grande mentor de se implementar a app. Temos vindo a trabalhar em conjunto entre o Gabinete de Imagens, os STI, e neste momento uma das coisas está a ter um papel que está a crescer. Não é ainda muito conhecido, desafios também a instalar a app, não está ainda muito disseminada, mas já funciona, e funciona bem. Outra coisa que vou depois deixar para o fim, explicar, aprofundar um bocadinho mais, então foi a criação de se quiserem, um site ou um portal que fosse mais ágil na comunicação. Ou seja, tem existido muitas críticas ao nosso site, que o nosso site é muito pesado. Eu sou o primeiro a criticá-lo. O nosso site é muito pesado. Porque o nosso site acolhe todas as necessidades que nós temos. As necessidades dos vários serviços, estão cá todos os serviços, estão cá todos os cursos, e houve a necessidade, numa primeira fase, de acolher todas as necessidades. E de trabalhar, e temos trabalhado muito no sentido de nem todas as necessidades estarem na primeira página do site, que era isso que toda a gente queria. Ou seja, temos de fazermos uma boa distribuição. Bom, então houve esta necessidade de criar este site, muito também, e por, digamos, uma necessidade que o próprio Nuno Loureiro identificou, se nós queremos comunicar para um outro público que não nos conhece tão bem, nós temos que comunicar de forma muito mais assertiva. Então criou-se este site, o Cidadania Alentejo, que funciona bem em português e funciona bem em inglês, em que tem basicamente como propósito o divulgar os nossos cursos
e divulgando a região. Mas isto depois já fundo um bocadinho mais para a frente. Bom. Outra preocupação no meio disto tudo, e chegando aqui a esta fase, aqui eu vou só voltar a assinalar, estão a aparecer aqui duas coisas, que basicamente é o seguinte, que é, portanto, nós temos, ao fim e ao cabo, se é esta a estratégia, interessa-nos também aqui ter algumas métricas que nos permitam avaliar se a estratégia está a funcionar ou não. Então, basicamente, temos aqui dois tipos de métricas. Métricas que nos permitem ir avaliando ao longo do ano se as coisas estão ou não a funcionar bem. E eu, quando digo se as coisas estão ou não a funcionar bem, digo, por exemplo, se estamos ou não a ter visitas ao site do Instituto. Se estamos ou não a ter visitas ao site dos cursos. E então isso fazemos com uma ferramenta que é o Google Analytics, em que nos permite perceber qual é que está a ser a procura pela nossa oferta formativa, que é disso que se trata. Fazemos uma outra coisa, eu penso que ao fim e ao cabo é talvez o mais interessante no meio disto tudo, que é um inquérito aos alunos que se matriculam, e no caso deste ano, aos alunos que se matricularam nos testes e que se matricularam nas licenciaturas. E basicamente é um inquérito que tem como grande objetivo perceber até que ponto é que os canais estão a funcionar e que canais é que têm maior eficácia para este nosso objetivo. Eu a seguir já vou partilhar os resultados do inquérito também. Só terminar aqui. Estamos a falar então, se repararem, eu estou a fazer a apresentação da minha esquerda para a direita. Interessa-nos então ter matrículas e depois interessa-nos então uma outra dimensão, que é, interessa-nos prestar serviço aos nossos alunos ou passar uma imagem de forma a que os nossos alunos se sintam satisfeitos com o Instituto. E então é assim, o que estamos a propor, e que já estava na proposta do ano passado, mas que não se concretizou, digamos que é um dos pontos fracos da estratégia do ano passado, era a criação de um cartão, assim, para fazer uma analogia muito rápida, quer dizer, há várias marcas, até as gasolineiras têm o cartão de fidelização de clientes, em que basicamente dão um conjunto de vantagens. Então, basicamente, o que temos aqui é uma proposta que não é uma proposta inovadora da nossa parte. Por exemplo, a Universidade do Algarve, dizia-me num destes dias, a Ana Rita, que a Universidade do Algarve tem uma coisa deste género, tem um cartão de vantagem, um cartão de fidelização, em que, basicamente, o que se pretende e aquilo que falta fazer, e com certeza que vamos conseguir este ano concretizar, é ter um documento, uma brochura, uma página no site, em que diga este é o conjunto de vantagens que os nossos alunos têm. Isto para quê? Para que não apareçam protocolos desgarrados com o ginásio X, com o ginásio Y, com a gasolineira B, com o hotel X, mas depois na prática ninguém sabe que vantagens é que nós temos. Então precisamos disto, precisamos de, num sítio único, de dizer aos nossos alunos, se forem alunos do Instituto Politécnico de Beja, vocês vão ter acesso às bolsas BUD. E está lá explicado o que são as bolsas BUD. Vocês vão ter acesso, se calhar, às bolsas de mérito social. E está lá explicado o que são as bolsas de mérito social. Portanto, isso é uma coisa que temos vindo a falar, é um projeto que eu acho que não pode ser desenvolvido só pelo gabinete de imagem. E já falámos assim, eu recordo-me ter falado com a Sandra, com o João Paulo Barros, já há 2 anos sobre esta ideia. Este ano, há relativamente pouco tempo, falei também com o Paulo Cavaco, e assim, se calhar temos de uma vez por todas avançar com este projeto, que é um projeto de criação de um cartão de fidelização e que nos interessa e que vai ajudar à retenção dos alunos. E eu penso que é assim, este grupo de trabalho, penso que pode ser alargado com colegas que tenham interesse em trabalhar no projeto. Eu aqui tenho a app, há pouco já falei nisto, ou seja, é ter um outro tipo de serviços, também há a intenção de desenvolver. Desafios para este ano. Desafios para este ano. Isto vê-se mal, não sei se conseguem ver aqui. Conseguem ver aqui 2 conjuntos de retângulos? Não se consegue ver. Bom, então é assim. A partir do inquérito que nós aplicámos este ano, chegámos à conclusão que os nossos... Pronto, eu tenho aqui 2 retângulos, mas não basta os coordenadores de curso têm no esquema. O que é que eles representam? No inquérito que nós aplicámos este ano, percebemos que 2 dos suportes que os alunos referenciam como extremamente importantes para tomarem conhecimento com a nossa oferta formativa são os folhetos dos cursos e os cartazes que nós enviamos para as escolas. Era uma coisa que nós fazíamos muito, mas não integrávamos na estratégia. Não dávamos muito valor. Mas o que é verdade é que das coisas mais referenciadas é folhetos
e cartazes. E daí que nós, isto foi distribuído, penso que foi distribuído à entrada, vou utilizar isto. Portanto, é assim, nós, como isto foi uma coisa que foi valorizada, já o ano passado tínhamos esta intenção de se fazer os folhetos, então o que é que nós pensámos? É assim, vamos evoluir os folhetos dos cursos, vamos juntá-los numa brochura, portanto eles deixam de ser folhetos avulso e eles passam a ser, é uma brochura mais cara, portanto estamos a falar licenciaturas onde tu fazes a diferença. Então é assim, vamos ter uma brochura para os TESPs, que está a ser validada neste momento pelos coordenadores, para as licenciaturas que está produzida e outra para os mestrados. É uma brochura única, é uma brochura onde estão, digamos, todos os cursos juntos e vamos, quando fizermos a divulgação de um curso, vamos estar a fazer a divulgação de todos os cursos do Instituto. Pronto, ou seja, isto vai ser mais valorizado. Outra coisa que nós também pensámos que era importante é a questão de, e nesta linha de valorizarmos, digamos, os materiais impressos, é criarmos uma brochura que irá dar apoio, neste caso ao Study no Alentejo, e irá fazer uma outra coisa que é tentar, ou uma tentativa de a comunicação ser mais clara. E então há uma outra brochura que também distribuímos à entrada, em que basicamente são as tais 10 razões para estudar no Instituto. Ou seja, nós identificámos e procurámos que isto fosse relativamente aberto, não foi tanto quanto eu gostaria de termos partilhado mais, ou seja, partilhado mais quais são as 10 razões para estudar no Instituto. Mas ainda assim ouvimos um grupo alargado de pessoas e conseguimos chegar então a um conjunto de 10 razões que passam pelo reconhecimento da nossa... pelo reconhecimento e notoriedade da formação, a qualidade do campus, os apoios sociais, a investigação e empregabilidade em empreendedorismo. Vocês têm a brochura e não vou dizer quais são as 10 razões, mas há esta intenção de chegarmos a um número que seja claro, ou seja, dizer que são 10 razões e procurar chegar a razões que sejam claras. Era bom que fossem razões que fossem assumidas por todos. E quando não concordarmos com alguma das razões, ou quando quisermos acrescentar alguma coisa, que enviem para o Gabinete de Imagem esse contributo e numa próxima versão da brochura vamos repensar isso. Mas era bom que quando nos apresentamos em missões Erasmus, quando fazemos uma apresentação do Instituto, digamos que estas são as 10 razões que seria bom que fossem, tanto quanto possível, consensualizadas. Está bem? Bom, houve a preocupação também, e para responder aqui ao desafio da internacionalização, de ter este documento das 10 razões em português e em inglês. Ele existe, e quem precisar dele para qualquer situação, nós vamos fornecer este documento às escolas, em primeiro lugar, aos serviços que têm contacto direto com os alunos, mas quem precisar de documentos destes, ou porque vai numa missão Erasmus e precisa do documento em inglês, ou porque vai receber alunos do ensino secundário e precisa deste documento em português, é assim, peçam ao Gabinete de Imagem e Comunicação e nós façam por e-mail e nós fornecemos este documento. No caso das brochuras, portanto, é assim, nós também optámos, se temos a brochura em português, vamos tê-la também em inglês, e ela existe neste momento em português e em inglês, está validada pelos coordenadores de curso, portanto, cada um dos cursos estão devidamente validados, e existe também em português e em inglês. Pronto, e estamos também a trabalhar, quando começarmos a ir às escolas, já ter a brochura dos testes. Bom, e agora... só para terminar aqui o esquema. Há pouco já falei, e era o que tinha aqui representado, a questão do tal documento com o conjunto de vantagens de ter o cartão do Instituto. Há aqui só uma última coisa que este ano temos que concretizar. Temos mesmo que concretizar, vamos fazer o possível para concretizar, que é produzirmos um documento que de alguma forma reúna testemunhos de ex-alunos dos cursos. Então há o desafio aos coordenadores de curso de, durante este ano letivo, e estamos a pensar que o ideal era, no dia do Politécnico, termos um documento para apresentar com testemunhos de ex-alunos do Instituto, em que basicamente aquilo que se está a pensar é vamos pedir a cada coordenador de curso, dos cursos que estão em funcionamento, e eu penso que era bom até de cursos que neste momento não estão em funcionamento, mas não quer dizer que não venham a estar, de pedirmos basicamente, é assim, pedirmos 4 testemunhos. De alguma forma, um aluno que se tenha destacado no âmbito da sua atividade e que tenha algum reconhecimento até público, ou seja, que seja de preferência alguém que seja até conhecido, não é? E há casos em que isso acontece,
E depois outros 3 exemplos que se tenham destacado ou porque conseguiu internacionalizar a sua atividade, ou porque é empreendedor e montou uma empresa. Mas, ou seja, haver um critério que serão os coordenadores de curso a definir esse critério para nos darem 4 testemunhos de cada um dos cursos de ex-alunos nossos que de alguma forma se tenham distinguido. Portanto, isto depois o Gabinete vai pedir, na devida altura, vai pedir então esses testemunhos. Bom, e dá por terminado aqui este esquema, agora tenho só que sair aqui. Bom, passando agora aqui então e chegarmos àquilo que nos interessa, que é vamos ver então qual é a eficácia de tudo isto e como é que isto está a funcionar. E números que nos interessam. Então é assim, o ano passado o que é que aconteceu em termos das visitas às escolas? E isto, vamos ver, os números que vamos ver aqui são números que nós retiramos do inquérito que aplicamos aos alunos e são números também, no caso das 43 escolas, digamos que a nossa checklist de escolas, nós visitamos efetivamente os coordenadores de curso, com os coordenadores de curso, visitamos 43 escolas e nestas escolas recolhemos 1000 contactos de e-mail à volta disso e fizemos uma coisa que muitos saberão, foi produzir vídeos, produzimos 22 vídeos dessas visitas. Esses vídeos são partilhados pelos alunos do ensino secundário e profissional, por muitos dos nossos colegas e aquilo que nos interessa é assim, a visita às escolas é apontada por 33,2% dos nossos alunos no momento da matrícula como um fator determinante para obter informação sobre os cursos do Instituto. Está bem? Portanto, ou seja, aquele esforço que todos nós fazemos de ir às escolas e que custa e que nos retira tempo, tem esta eficácia. Ou seja, 1 em cada 3 alunos refere a visita às escolas como um fator importante. Pronto, depois nós temos aqui, não vale a pena aprofundar isto, mas basicamente nós temos cartografadas as visitas. E nós temos um mapa que preferencialmente seria partilhado por todos nós, porque ele está na internet, em que temos assinaladas todas as visitas e que se carregarmos nestes pontos vamos ver os tais vídeos que fizemos das visitas. Isto, eu penso que é assim, é bom, é uma coisa que passa despercebido, mas tem sido útil na promoção da relação com as escolas. Dizia-me a Ana Rita, que está a colaborar connosco agora, que no contacto está a fazer de marcação das visitas, que este ano até já está a ser convidada logo para almoçar também, quer dizer, não é só fazermos a visita, mas agenda-se a visita e convida-se as escolas, estão desejando que nós façamos esta visita. E eu penso que a forma como estamos a fazer as visitas tem sido importante. Depois, e por comparação, perante a mesma pergunta, os mesmos alunos, só 5% dos alunos é que referem as visitas que fazem ao Instituto como um fator determinante para obterem informação sobre os nossos cursos. Isto é uma coisa também curiosa, eventualmente terá a ver com o facto do conjunto de alunos que nós inquirimos que se matricularam, eventualmente muitos deles não terem feito a visita ao Instituto. Eu penso que terá a ver também com isso. Mas não é um fator determinante. Depois, a participação em feiras. A participação em feiras como a Oviveja é referido por 29,7% dos alunos que se estão a matricular. Nós participámos em 12 feiras o ano passado e recolhemos nas feiras cerca de 3.000 contactos de e-mail. No caso da Futurália, se no caso da Oviveja era referido por 29,7%, no caso da Futurália é referido por 9,5%. Portanto, ou seja, é claro que a Oviveja tem aqui um peso muito significativo, no caso da Futurália decresce muito. Depois um outro número que eu quando vi pensei, isto é terrível, o que é que nós andamos aqui a propor? Esta associação ao Festival do Sudoeste, quando só 1,6% dos alunos é que referem o Festival do Sudoeste. Mas de facto isto até é bom poucos alunos tenham referido, porque de facto o Festival do Sudoeste nós não vamos lá para divulgar os cursos do Instituto. É assim, nós estamos lá com alunos nossos, mas que estão a gerar dinâmicas da ativação da marca IPBeja, não propriamente dos cursos. Para que é que serve o Festival do Sudoeste? É para recolhermos os contactos de e-mail. Mas o número é este, e por uma questão de não escamotear, é muito poucos alunos que referem o Festival do Sudoeste como importante.
mas vamos continuar a propor esta associação. Pronto, de certa forma, é o que este slide procura explicar, que é assim, de facto, são poucos alunos que referem, mas o que é verdade é que referem a questão do contacto por e-mail. Portanto, a questão do contacto por e-mail é referido por 9,3% dos nossos alunos para obterem informação sobre o Instituto. Portanto, ou seja, está ali o tal cupão que nós disponibilizamos para recolher os contactos de e-mail e eu penso que ele funciona.